Estamos de volta. Olha, gente, o nosso e-mail para você mandar dicas, sugestões, críticas, o que você quiser, para você participar ativamente do nosso programa é o vidaestilo@rbtv.com.br. O telefone é o 11 2578 6000 e o Instagram para você seguir é o @vidaestilorbtv. Rafinha, vamos iluminar. Isso. Olha, para iluminar, tem alguns pontos que são os mais tradicionais, que seria aqui no centro do nariz, que seria aquela faixinha que sobrou do contorno. Aqui na bochecha é uma dúvida que muita gente tem. Aonde eu passo o iluminador? Uma dica para não errar é você imaginar que são 3 linhas aqui. Então, seria o contorno, o blush e o iluminador. E aí fica mais fácil. Eu gosto de fazer um Czinho. Tem que pegar leve com o iluminador. Não dá para ir com muita sede ao pote, senão Nossa, você vai mas brilhar um a pouco. mulherada tá usando bastante. Na verdade, eu acho que não tem muita regra. Se a pessoa se sente bem assim, vai, coloca iluminador e vai, né? Mas assim, a maneira mais tradicional de passar é você fazer como se fosse um Czinho aqui mesmo em volta do rosto. E aí Olha que pode passar legal. também aqui no queixo e um pouquinho até acima dos lábios, que é para dar um foco nessa parte do meio do aumenta um rosto. pouquinho. Isso. Ó, como ela disse, muito legal isso. São 3, né, riscos aqui. O Isso. primeiro é do contorno, o outro você passa o blush e aqui o iluminador. Exatamente. Assim fica mais fácil de saber onde colocar cada coisa. Muito legal. Ela faz exatamente como é o preenchimento. Ah, Exatamente. Ah, é? A região Que chique. malar, você faz intuitivamente, né? Sim. Mas é exatamente isso, a região malar, região do queixo, região pré-labial, tudo isso daí. É ô exatamente doutor, isso. as mulheres um pouco mais velhas, né, com um pouco mais de idade, eu já vi algumas colocando o preenchimento aqui para ficar com a maçã Isso. mais enaltecida. Que é exatamente isso. É que ela uma, tá é uma fazendo. cirurgia, é uma aplicação É uma aplicação comum? de preenchimento, é muito comum fazer, mas também tem que ir com calma, né? Porque senão fica muito feio, como a gente já está vendo, né? Você pega a revista, o tanto de gente que está fazendo exagerado. Ok, Rafinha, já volto aqui com você, viu? Tá bom. Nós temos um telespectador na linha? Alô? Já chegou? Alô? Alô, quem fala? Daqui a pouquinho a gente continua com ela, então. Então, é um preenchimento. É um preenchimento. É com a toxina botulínica? Não, é feito com ácido hialurônico, né? A toxina botulínica é para paralisar o músculo. Tá. E o preenchimento é para dar volume no músculo, tá? Então, nesse caso, é o ácido hialurônico que é feito, que faz a mesma coisa que ela estava fazendo ali. Ela dá o brilho nessa região malar para enaltecer essa região. Esse preenchimento ele é feito também aqui nesses sulcos, que popularmente a gente chama de bigode chinês, que é o sulco nasogeniano ou nasojugal, exatamente isso. Onde Exatamente mais no isso. rosto eu posso fazer? Pode fazer no queixo. Para ampliar um pouquinho? Ampliar um pouquinho. Região malar, que é essa região aqui do ângulo da mandíbula. Região malar e região do ângulo da mandíbula. Região de lábios, também preenchimento de lábios. Então, todas essas regiões podem ser feitas, mas tem que ir com calma, porque o pessoal está fazendo demais, né? Está fazendo muito, está E estranho. aí, em vez de ficar bonito, fica Não, parece que o enxame de abelha artificial. foi lá e picou, né? Aliás, Fica feio. quais são os riscos e cuidados quando a gente pretende fazer uma cirurgia plástica ou um preenchimento, uma toxina Bom, botulínica, doutor? qualquer tipo de procedimento como esse, é procurar um cirurgião plástico ou um dermatologista, que no caso faz preenchimento ou toxina botulínica, saber que eles são realmente médicos, se são pessoas que podem fazer esse tipo de procedimento. E na cirurgia plástica, procurar um cirurgião plástico. Entra no site da Sociedade de Cirurgia Plástica e vê se o cara é cirurgião plástico mesmo. Que tem um monte de Se gente tem que... algum processo, como está a N vida coisas, dele, tem né? que procurar, tem que ter indicações. Hoje em dia está fácil, né? Você tem as indicações, você tem internet justamente para isso. Então tem que procurar. Agora, a modernidade trouxe algumas reservas quanto a, por exemplo, anestesia, que antes muita gente morria da anestesia. Então, risco cirúrgico sempre teve e sempre vai ter, isso nunca vai acabar. Porém, hoje, o risco é muito menor, né? Os anestésicos, eles são muito seguros. O tempo cirúrgico diminuiu também. O tipo de anestesia diminuiu também. Então, os riscos diminuíram também. Vez ou outra aparece na TV que uma morreu, que outra... Mas isso acontece com qualquer cirurgia. Risco tem com qualquer cirurgia. Vamos atender um telefone? Alô? Alô, Quem fala? é a Amália que está falando. Tudo bem, Amália? Tudo, graças a Deus. Você fala de onde, querida? Eu falo aqui do Taboão da Serra. Muito bem, um beijo pra você. Obrigada por estar assistindo nosso programa, viu? Fique à vontade para fazer sua pergunta. Tá, em primeiro lugar, Amanda, meus parabéns. Obrigada. Muito obrigada, Amália.
É uma honra ter você aqui com a gente, viu? Tá gostando do programa? Nossa, maravilhoso. Eu te acompanho desde sempre, viu? Ih, coisa boa. Um beijo bem grande pra você. Obrigada, viu? De coração. Ah, Já fez alguma cirurgia plástica na sua vida? sim, Amanda. Então, sim, em 2014, foi aquele, ai meu Deus, o fio russo, né? Para levantar um pouquinho a bochecha que estava muito caído. Tá. E deu certo? Ficou bom? Você gostou? Então, ficou bom, ficou maravilhoso, porque, então eu vi, maravilhoso. Ah, esse fio russo é É um fio mesmo, as mulheres né? fazem bastante, né? Isso. Hoje em dia tem outros fios que são mais novos, que são fios absorvíveis, então não fica lá. Antigamente, o que acontecia com fio russo, fio búlgaro, eram que os anzóis que fixavam no músculo era de metal. E aí passava o tempo, começava a sair anzolzinho na pele. Nossa. Ou a pessoa passa a mão e sentia. sente. Hoje deixou de utilizar esse tipo de produto e está usando agora os que são absorvíveis, que fazem regeneração do colágeno. E aí não tem esses problemas. A Amália tá na linha ainda? Amália? Não? Tá. Um beijo pra você, minha querida. Super beijo. Tem uma outra perguntinha do público, pode rodar. É possível copiar traços corporais ou feições de outras pessoas ou de celebridades? Bom, isso daí é muito comum. Chega no consultório de qualquer cirurgião plástico, eu quero o nariz da Amanda Françoso. Poxa, o nariz fica bom para você, para outra pessoa não vai ficar. A gente tem que adequar a face, adequar o corpo com o que a pessoa tem, né? Nunca o nariz de uma pessoa vai estar bom em outra. E não tem como fazer isso. Isso vai ficar feio, não vai ficar bom. Então, milagres não existem. Existem, sim, adequações à sua estética, ao seu corpo. Mas tem que saber dosar isso daí, né? Então, assim, nariz de um, peito de outra, cada pessoa é uma pessoa. Não tem como fazer. É, isso acontece com cabeleireiro, a Rafinha deve saber também, né? Mesma coisa, a maquiagem A da maquiagem Anitta. fica bom para uma pessoa, não é... Exatamente. a E o que fica cabelo bom pra também. outra. Ah, puxa vida, Também. tá usando. Na época que a Gisele Bündchen, né, vinha, estourou aí com aquele cabelão, aí todo mundo queria o cabelo da Gisele E não é Bündchen. para todo mundo, né? Não é para todo mundo. Às vezes a textura do teu Exatamente. cabelo nunca vai ficar com o caimento do dela, porque o teu é mais fino, mais grosso. São características, nem é que um é melhor que o outro, não, mais bonito. São características diferentes. E aí o resultado final é Foi diferente. o que eu falei da prótese de mama. Sim. Né? Muita gente chega com a foto da Playboy e fala, eu quero esse peito. Bom, é impossível, esse não é o seu peito, esse não é o seu corpo, Sim. entendeu? Então as pessoas têm que saber isso. Agora, nós temos um VT aí que mostra um pouco e fala dos riscos da cirurgia plástica. Então, a gente já contou aqui, através do doutor, que você tem que procurar um bom profissional. E aí, você vai no Google e pesquisa. Exatamente, não é? pesquisa, entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, lá estão todos os cirurgiões plásticos, pesquise. O doutor, ainda hoje uma pessoa morre na hora de uma cirurgia plástica? Pode acontecer sim. Risco cirúrgico não é zero, tá? Não existe risco cirúrgico zero. Por exemplo, eu vou dar uma estatística de cada 100 mil lipoaspirações pode ocorrer um óbito. Tá. Isso é estatístico, isso pode acontecer. Mas uma cirurgia de apendicite, de cada 100 mil, ocorrem mais de 100 óbitos. Olha. Então você vê essa diferença, entendeu? Existe um risco? Existe, mas é um risco muito pequenininho. Quem vai submeter uma cirurgia plástica tem que saber, risco existe. Assim como se a gente sair aqui na rua e ser atropelado, Claro. ter uma bala perdida, N coisas, Sem o dúvida. risco existe. Sem tá? dúvida. Nos olhos, você falou do corte aqui em cima. Isso, da blefaroplastia. Isso. Quando você faz em cima, automaticamente você tem que fazer Nem embaixo? sempre, Não necessariamente. não necessariamente. Tem pessoas que têm uma flacidez em cima e não tem embaixo. E, ao contrário, também existe. Tem embaixo e não tem em cima. As bolsinhas são removíveis através da... São. Elas podem ser removidas ou elas podem ser recolocadas no lugar certo. Então, isso vai depender do tipo de pele, do jeito que é o olho da pessoa. Por exemplo, eu mesmo, ó, em breve vou ter que fazer. Tem uma bolsinha aqui. Essa bolsinha, os orientais têm muito. Sim. Pouca pele, mais bolsinha. Abre, tira a bolsinha, Abre aqui acabou. mesmo. Aqui mesmo ou por dentro Por da dentro. conjuntiva. Aí depende. Se for tirar a pele, abre por fora. Se não for tirar a pele, abre por dentro. E olheira, doutor? Olheira é um problemaço, porque olheira não tem muita cura, muita não. Tem salvação? tratamento, tem alguns lasers, alguns cremes, mas dá uma melhoradinha, mas não é 100% não, viu? Rafinha, você tem uma pergunta? Doutora, eu queria saber o seguinte, sobre a prótese de silicone. Eu tenho, por exemplo, Certo. tem alguma restrição em relação à atividade física, algum tipo de Nossa, exercício? perfeita essa sua pergunta, porque todo mundo pergunta isso no consultório.
Não tem restrição, tá? Logicamente, você tem um implante lá dentro. Vou Eu, lutar por exemplo, Muay eu Thai. sinto desconforto para correr. Eu tenho 500 ml de silicone. Bastante. Então, você tem 1 quilo de E, prótese não, aí. e foi a médica que me recomendou. Não fui eu que cheguei falando qual é o maior que tem Certo. aí, não. Não, mas eu sinto esse desconforto para correr. Tem que colocar Então, um vamos top lá. bem apertado. Todo mundo que tem peito grande, independente se é prótese ou é seu peito mesmo, o que acontece? Você tem que ter alguma coisa para segurar. Esse alguma coisa para segurar tem que ser um sutiã muito bom ou um top bem apertadinho. Por quê? Senão você vai ter esse desconforto, isso é normal. Mas restrição, falar você não pode fazer alguma coisa, não existe a restrição. Mesmo luta? Mesmo luta. Muay Thai é muito comum porque o pessoal está fazendo muito, né? Aí chega, eu posso lutar? Pode lutar, tenha cuidado, óbvio, mas pode lutar, não tem problema nenhum. Tá? Sem restrição. Porque algumas pessoas até dizem, será que a prótese vai estourar porque estou pegando Pelo muito amor de peso Deus. na academia? Pois pega uma prótese e espreme, não estoura. Não é assim pra estourar, né? Não é desse jeito, de maneira alguma. Tá. De maneira alguma. Nós vamos fazer intervalo rapidinho, te espero na volta para o nosso último bloco aqui. Até já.